Olá, meu nome é Eliana, eu sou engenheira de alimentos e trabalho com orientação de implantação de programas relacionados à segurança dos alimentos, com ênfase em boas práticas de fabricação e o sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle, sistema também conhecido como APPCC. Sejam bem-vindos. Hoje vamos abordar o tema Importância das boas práticas de fabricação para a comercialização dos produtos alimentícios. Na nossa proposta de hoje, vamos ter como roteiro relembrar alguns cenários, alguns desafios enfrentados pelas empresas no seu dia a dia, e vamos refletir sobre algumas ferramentas disponíveis para essas organizações da cadeia de alimentos que podem ser utilizadas e serem úteis no dia a dia da sua gestão. Começamos a nossa conversa com uma indagação, e eu acho que pode ser uma indagação que muitos estejam fazendo. Por que falar de boas práticas de fabricação? É um tema conhecido, muito debatido, muito divulgado, digamos assim, e a gente, de fato, diz que é um tema disponível, informações que estão disponibilizadas em termos de conceitos, em termos de requisitos há décadas, realmente há décadas. Mas, na verdade, a proposta hoje da nossa conversa, e para isso a gente faz o convite para vocês ficarem até o final, a proposta é que a gente possa fazer uma reflexão em relação esses elementos, esses requisitos de boas práticas, né? E ao final desse nosso encontro, ou desse nosso bate-papo, a gente responda a essa pergunta, tentando, a partir das reflexões que faremos, perceber por que é importante falar de boas práticas nos atuais momentos. No dia a dia de gerenciamento de fábricas, né, as equipes, as lideranças enfrentam uma série de desafios. São desafios que fazem com que, às vezes, em curto espaço de tempo, as lideranças ou as equipes que estão coordenando as atividades nas unidades fabris têm que tomar algumas atitudes, têm que tomar algumas ações, né? E que podem serem determinantes em alguns resultados que serão alcançados no final daquele dia, né, de fabricação. Desafios enfrentados diariamente em empresas, e a gente vê isso, colaboradores que são afastados, que pedem desligamento da empresa, colaboradores que saem de férias, colaboradores que podem apresentar algumas disposições, algumas indisposições, melhor dizendo, ao longo de sua permanência nas empresas. E as lideranças precisam tomar algumas atitudes em relação a essas situações, a esses desafios. E, dentre as atitudes, a gente percebe a necessidade de remanejar colaborador, reestruturar quadro de colaboradores. E o que a gente percebe que, muitas vezes, embora pareça só realmente uma transferência de um colaborador de uma área para outra, mas algumas questões precisam ser observadas antes de fazer essa ação, né? Primeiro, saber se nós temos dentro do nosso quadro de colaboradores profissionais que já estejam treinados naquela função que precisa ser executada naquele dia, né? Para a qual tenha que fazer alguma substituição naquele dia. Então, o colaborador está treinado nos procedimentos, aí nos remete a lembrar, assim, a empresa faz treinamentos de colaboradores, né? A empresa
tem procedimentos descritos, aquele procedimento para aquela tarefa está descrito, está atualizado, está disponível. Isso vai ajudar na hora do colaborador que está assumindo, ou até no treinamento do colaborador que vai assumir aquela atividade. Ter um procedimento atualizado vai ser uma ferramenta importante para a liderança, né? Então, será que os controles que são necessários ao longo da fabricação dos produtos para evitar retrabalho, refugo, reprocesso, eles existem, eles são realizados? Você faz o controle das fases de fabricação do seu produto? Isso está consolidado na empresa? Porque ao longo da fabricação, nessas situações, a gente vai precisar muitas vezes até intensificar esses controles, né, para tomar atitudes, evitando que uma não conformidade ou um problema, um desvio, vá até o final da produção e, com isso, a gente tenha, né, chegue ao final do dia com um produto que não atende os requisitos da qualidade, da conformidade que a gente esperava. Então, atuar ao longo do processo de fabricação é importante, e os controles precisam já estar consolidados, já existirem e provavelmente serem intensificados, né? Uma outra situação, ou desafios que muitas vezes a gente vê em empresas, né, a necessidade de atendimento a compras que muitas vezes não estão programadas pelo cliente. Isso, de uma certa forma, é muito bom, né? A gente espera que cada vez mais o produto seja disponibilizado, mais clientes queiram o produto que é fabricado pela nossa empresa. Mas, às vezes, a fábrica não está programada para o atendimento de determinados pedidos. Ou, muitas vezes, o cliente vai participar de um evento promocional e ele precisa aumentar a quantidade, ou ele vai abrir novas lojas. Mas também existe algum desafio que a gente enfrenta diariamente nas fábricas, nas empresas de alimentos, que é disponibilizar os produtos nas quantidades certas, nos momentos certos, na conformidade, na qualidade certa. Esse é um desafio constante. Dia a dia, a gente precisa, a área de produção, ela precisa ficar atenta nessa entrega desses produtos, sem nenhum atraso, né? Sem comprometer os horários de entrega desses produtos em seus clientes. Então, quando a gente pensa no fato no desafio, no dia a dia, na rotina que a gente tem na fábrica, de ter que disponibilizar produtos nas quantidades certas, nos momentos certos, evitando atrasos nas entregas, para alcançar isso, algumas atitudes, alguns planejamentos precisam ter sido feitos anteriormente, né? Então, a gente relembra que quando a gente tem fornecedores, a gente trabalha com fornecedores qualificados, que atendem às especificações, isso traz uma certa tranquilidade, isso traz uma agilidade no nosso processo, isso auxilia no cumprimento das etapas de produção, dos tempos, das programações de produção. Quando a gente tem os controles dos estoques, tanto de matéria-prima, embalagem, produto acabado, isso nos ajuda a fazer as programações de uma forma que evite atrasos, né, nas entregas. Quando a gente tem procedimentos descritos, atualizados e disponíveis nas áreas de trabalho, é uma ferramenta que leva a informação à área onde as ações estão sendo executadas, onde alguma atitude precisa ser tomada em caso de desvio. Então, o procedimento está ali, é a informação, é o conhecimento disponível para os nossos colaboradores. Quando existe uma manutenção preventiva dos equipamentos, a gente garante que
os equipamentos estejam em bom estado de funcionamento, ou seja, tenham o atendimento para a atividade ou para dentro da especificação que ele foi colocado ali naquela fase produtiva. Então, manutenção preventiva do equipamento, evita paradas desnecessárias, né, da linha, evita dar uma agilidade, dar um ritmo em termos de produção. Os colaboradores treinados nos procedimentos que foram descritos e atualizados, então, nos remete a lembrar que a adoção de programas, de treinamentos, a adoção de treinamentos periódicos, a capacitação das pessoas que estão desenvolvendo as várias etapas de fabricação daquele produto é importante, né? Ela está acontecendo na empresa, isso traz um nível de conhecimento, de informação para que as coisas e as tarefas sejam executadas da forma correta, no momento certo, né, sem atrasos. E os controles que você faz ao longo da fabricação, como eu já disse anteriormente, que te dão a oportunidade de fazer intervenções ao longo do processo, sem esperar que alguma não conformidade só seja observada no final do ciclo de produção, né? Então, tem algumas ferramentas, alguns elementos, algumas atitudes que podem ser tomadas e podem já estarem consolidadas, que vão dar um ritmo e vão nos ajudar a garantir a disponibilidade de produtos, né? Além dessas citadas aqui, com certeza tem outras, quem está no dia a dia de fábrica, tem outras que poderiam ser complementadas dentro dessa reflexão. Um outro cenário que nós enfrentamos, e que também, de uma certa forma, bem comentado, é o quanto nós, eu falo nós, porque a gente é um consumidor também, né? O quanto nós, consumidores, estamos tendo acesso a uma série de informações, como o conhecimento está disponível para os consumidores, e uma das coisas que a gente observa, às vezes, na nossa proximidade, né, nas nossas relações, como que as pessoas estão mais preocupadas, estão tendo uma atenção maior na aquisição de produtos, né, na compra dos produtos, seja em relação à leitura de rótulos, né, no entendimento da composição que tem ali daquele produto que está sendo adquirido, seja em termos de data de validade do produto, seja em termos de integridade das embalagens, seja em termos da limpeza externa das embalagens, né? E esses comportamentos, de uma certa forma, faz com que as empresas se preocupem cada vez mais com a preservação do produto para o cliente, né? Então, como é que o nosso produto, como é que o produto da empresa está chegando até o cliente? Qual é a visão que o cliente está tendo do produto? Então, aqui, que é um outro desafio, né, constantemente enfrentado pelas empresas, que é a apresentação do produto, né? Então, você pensou, desenvolveu um produto, e esse produto, ao chegar para o cliente, ele precisa ter as informações necessárias, suficientes, claras, né, precisas, para que ele faça o uso adequado daquele produto, né? Então, a gente sabe que o alinhamento das informações que precisam estar ali disponíveis nas embalagens dos produtos comercializados precisam estar alinhados com as exigências de rotulagem que a gente tem no país, inclusive pensando nas atualizações, né? Então, quando você faz o desenho dessa rotulagem, dessa embalagem, a equipe tem que estar atenta ao alinhamento, ao padrão de identidade e qualidade, ao padrão de qualidade sanitária, a conformidade com os padrões de identidade e qualidade daquele produto, né?
Um desenho dessa embalagem foi bem executado, o projeto da embalagem foi bem executado, agora a gente precisa ter um fornecedor, a empresa precisa ter um fornecedor qualificado que faça, que cumpra, o que tenha a capacidade de produzir, de fabricar aquela embalagem dentro daquelas características que foram pensadas em termos de apresentação, né? Então, a qualidade de impressão, a qualidade do material, ter o fornecedor qualificado para isso é importante, né? Para que a gente garanta uma apresentação do produto. Tem as especificações dos insumos, aqui eu não estou falando só da especificação da embalagem, do filme, mas às vezes um detalhe, a tinta, ou a fita de datação que é utilizada para marcação de lote ou de data de validade, ela precisa ter um caráter mais permanente, né? Precisa garantir isso. Então, a aquisição desses insumos, ela está coerente, está alinhada com essa exigência em termos de permanência, né, da informação lá para o cliente quando ele for adquirir o produto. Quando essa embalagem chega até a sua unidade de fabricação, a sua empresa, como é que ela é armazenada? Chegou do seu fornecedor, como é que ela é armazenada? Em que local? Em que condição? Qual é o procedimento que você tem para garantir as condições dessa embalagem na sua área de armazenamento até o momento que essa embalagem vai ser utilizada? O colaborador que está responsável por essa tarefa lá na sua empresa, ele tem esse procedimento? Ele foi treinado? Você acompanha essas condições, né, desse armazenamento? E aí, a manutenção dos equipamentos que estão envolvidos no uso dessa embalagem, tanto de selagem como de marcadores de informações, datas, lote, eles estão incluídos na manutenção preventiva, no seu programa de manutenção preventiva, para garantir a qualidade da silagem, a qualidade da datação, né? Depois do produto pronto, esse produto vai ser armazenado em que área? Quais as condições de limpeza dessa área? Quais as condições de armazenamento? Quais são as condições de manuseio desses produtos? Os colaboradores que estão responsáveis pelo armazenamento desse produto acabado, eles sabem da importância de garantir o empilhamento, por exemplo, desse produto, né, para evitar danos às embalagens? Esses procedimentos estão descritos? Existe um treinamento periódico desses colaboradores nesses procedimentos? E se você pensar aí, na hora que esse produto vai ser levado até o cliente, vai ser colocado em uma unidade de transporte, qual é a condição dessa unidade de transporte? Qual é a condição de limpeza, de higiene dessa unidade de transporte? Como é que o produto é colocado lá? Como é que o produto é manuseado? Como que o produto é transportado? Quais as condições de transporte? Como que o produto é levado até o seu cliente? Existe isso claramente definido e as pessoas envolvidas estão treinadas nesse procedimento, né? Então, mais uma vez, remete à importância de treinamentos periódicos dos colaboradores envolvidos nesse processo para que realmente as tarefas sejam realizadas da forma definidas, né, de maneira a garantir uma apresentação do produto dentro das características que você deseja e que são necessárias para que seu cliente continue comprando e continue adquirindo o seu produto, né, melhor dizendo. Então, são desafios que a empresa tem no dia a dia, que as lideranças têm no dia a dia, e tantos outros que tenho certeza que quem está dentro de fábricas ou dentro de empresas tem outros exemplos para apresentar, mas o que a gente observa é que algumas empresas, elas, diante de alguns cenários desafiadores, elas apresentam uma facilidade ou elas têm uma velocidade diferenciada, vamos dizer assim,
para se ajustar a esses cenários, a essas mudanças, né? E elas conseguem resultados interessantes num curto prazo de tempo, né? E quando a gente vai aproximando desses resultados, ou avaliando um pouco mais essas empresas, a gente chega a perceber que algumas práticas estão sendo adotadas, né? A empresa pratica alguns procedimentos, ela garante algumas condições que realmente vão ajudando na resposta que elas precisam apresentar, né, diante desses cenários. E eu disse para vocês no início de trabalhar com a implantação de alguns programas, e, na verdade, nessa minha trajetória profissional, eu estou falando de quase 30 anos, ou um pouquinho mais de 30 anos, de vivência em fábricas de alimentos. Então, a gente percebe que, ao longo desse período, uma série de informações estão disponíveis, né? E quando a gente aproxima dessas informações e quando a gente aproxima de alguns programas que são requeridos por alguns órgãos reguladores, né, a gente vai percebendo que ali a gente encontra alguns elementos que são interessantes, são importantes, que nos ajudam não só atendimento à qualidade sanitária dos produtos e a conformidade com o padrão de identidade do produto, mas que traz algumas respostas e oportunidades diferenciadas para a empresa. Eu estou falando de um programa chamado de Boas Práticas de Fabricação, a sigla é conhecida como Programa de BPF, que a consolidação desses requisitos, desse programa, a internalização desse programa nas organizações, a gente tem percebido que tem trazido algumas respostas diferenciadas, né? Então, esse compartilhar essa vivência que a gente gostaria de refletir com vocês nesse momento, nessa conversa de hoje, trazendo até essa reflexão desses conceitos, né, desses programas, desses elementos, e aqui a gente relembra que as boas práticas de fabricação são condições, são procedimentos, são medidas que as empresas adotam e precisam adotar para garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos seus alimentos com os padrões de identidade e qualidade dos mesmos, né? Então, nós estamos falando aqui de condições, de informações que estão disponíveis. E aí vocês podem me perguntar assim, onde estão disponíveis essas informações. A gente sabe que existem empresas que são reguladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, e outras que são reguladas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Então, acessando os sites desses órgãos, vocês vão ter acesso a algumas portarias, alguns regulamentos, alguns documentos regulatórios, e aqui a gente aborda e mostra projeta a portaria que foi publicada em 1997, que é da Anvisa, uma portaria 326, ela traz todas essas condições, procedimentos, medidas, né, esses elementos de boas práticas, agrupados num conjunto, né, em princípios, de tal forma que ali a empresa pode, na leitura detalhada, ela pode compreender, pode, na interpretação, observar como aquele requisito, aquele princípio pode ser aplicado na sua empresa para atender a qualidade sanitária e a conformidade do produto. Então, por exemplo, eu comentei anteriormente
a questão de qualificação de fornecedor, né? Então, aqui, no princípio, quando a gente trabalha o princípio de higiênico-sanitário de matérias-primas para alimentos produzidos e industrializados, é uma oportunidade da gente trabalhar a procedência da matéria-prima, mas trabalhar ali a qualificação de fornecedores, né? Quem já teve a oportunidade de ver também a portaria, por exemplo, a que nós estamos projetando aqui, a 326, vai ver que a partir de cada requisito, cada grupo, você tem um detalhamento, né, subgrupos, que vão auxiliar na, na operacionalização, na internalização desses conceitos na sua empresa. Então, por exemplo, aqui no requisito de higiene do estabelecimento, a gente tem no item de conservação o trabalho a preocupação, o alerta de pensar na manutenção dos predial, na manutenção de equipamentos, mas na manutenção também dos utensílios que a gente utiliza na fabricação do produto, né? E aí, no nível de detalhamento, se a gente pegar no detalhe, né, no subitem, a gente vai ver lá nos requisitos de produção, por exemplo, dessa portaria da Anvisa 326, ela vai trazer detalhes, né, como no item aqui de produção, que é o 84.1, a necessidade da fabricação, todas as etapas de fabricação do produto, ser realizada por pessoal capacitado, colaboradores capacitados, ser supervisionada, né, por profissional tecnicamente competente. Então, ela já traz aqui aqueles elementos que nós comentamos antes, né, de treinamento, de colaborador treinado, de uma supervisão, de controles, de monitoramento ao longo do processo de produção, para que realmente os resultados sejam alcançados ao final daquele ciclo de fabricação. No item abaixo, ele mostra a necessidade de que essas operações sejam realizadas sem demoras inúteis, e a gente está destacando aqui sem demoras inúteis, porque muitas vezes a gente lê o texto e algumas situações passam um pouco despercebidas por nós. Então, quando a gente se depara com essa expressão, a gente lembra como é que eu posso, no dia a dia, como é que a empresa no dia a dia pode ter ação para evitar demoras inúteis no seu processo de fabricação. Um procedimento descrito, atualizado, colaborador treinado naquele procedimento, é sempre uma ferramenta, é sempre uma oportunidade da gente reduzir, né, essas demoras dentro dos ciclos de produção, e a oportunidade que muitas vezes a gente comenta com os profissionais, com os empresários, é a oportunidade de fazer certo da primeira vez. Né? Então, na medida que a gente investe em procedimentos descritos, em atualização de procedimentos, no envolvimento dos colaboradores nesses procedimentos, nos treinamentos, é sempre a oportunidade de fazer certa aquela atividade da primeira vez. E a gente apresenta aqui a portaria 326, mas se vocês pegarem a 368, que é uma portaria publicada pelo Ministério da Agricultura, né, que é o Regulamento Técnico sobre Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para os estabelecimentos regulados pelo Ministério da Agricultura, vocês vão perceber também no item de requisito relacionado à elaboração do produto, à fabricação do produto, que essa condição, esse procedimento, essa medida também precisa ser tomada lá. Né? Então, a elaboração tem que ser realizada por pessoal capacitado, supervisionada por pessoal competente, as atividades precisam ser realizadas sem demoras inúteis, então aqui o reforço de procedimento descrito, treinamento e a oportunidade de fazer certo da primeira vez. Se a gente pegar uma outra resolução, está aí, um outro documento, informação, né, documento regulatório que está aí disponível, que é uma resolução
diretoria colegiada para empresas que fazem a industrialização de frutas ou hortaliças em conservas, né? Então, ela traz o regulamento técnico de boas práticas de fabricação para essas empresas. Vocês vão ver lá que, ao longo do texto, existem a indicação, né, de elaborar e implementar procedimentos operacionais, né, indicando como fazer as atividades. Então, o que, na verdade, a gente está relembrando e refletindo aqui? A aproximação com os documentos regulatórios é uma oportunidade, sim, da gente ter uma série de elementos, né, de informações que podem, no dia a dia da fábrica, auxiliar e trazer resultados diferenciados para as empresas ou das empresas no mercado, na comercialização, né? Então, a gente volta àquela pergunta, como eu disse no início, né? Por que falar de boas práticas? Né? Por que a gente precisa falar de boas práticas? E aí, o que tem de novo nisso? Né? Eu posso até incluir mais uma pergunta. O que tem de novo nisso? Então, a gente fala de boas práticas porque boas práticas é o dia a dia da sua fábrica. A gente precisa falar de boas práticas porque boas práticas é a forma, a oportunidade, né, ao praticar os requisitos que estão ali elencados dentro desse conjunto de regulamentos, dentro desse conjunto de informações, é a oportunidade da gente conduzir as atividades na empresa para atender ao requisito de qualidade sanitária e conformidade do produto, né? É a oportunidade de você alcançar os seus resultados de uma forma mais tranquila. Então, o que tem de novo, o que eu acho que eu percebo no dia a dia, o que precisa ser novo é essa aproximação da gente com os regulamentos, com esses requisitos, com o conceito de boas práticas, né? Então, falar de boas práticas é falar do seu negócio, é falar do seu dia a dia de fábrica, é falar do dia a dia da sua empresa, né? E, para tanto, a gente faz um convite aqui, né? Que você percorra a sua organização, a sua empresa e observe, dentro do que nós refletimos aqui hoje, né? Dentro do que nós falamos aqui. Você pratica? Você tem procedimentos descritos? Você tem investimento em treinamento frequente dos seus colaboradores, treinamentos periódicos? Tem programa de qualificação de fornecedores? Tem programa de manutenção preventiva? Tem procedimentos para transporte da sua matéria-prima? Tem procedimentos para transporte do seu produto acabado? Se tem, é possível ainda melhorar algum procedimento que já está sendo praticado? Né? Existe algum detalhe que não foi ainda possível, não foi percebido, não foi, ainda existe uma oportunidade de fazer melhor? Né? Então, o convite é para que cada um faça uma reavaliação das práticas adotadas na fabricação do seu produto no dia a dia da sua empresa. Aproxime, né? Veja se existem situações que estão passando despercebidas ali, né? E para isso, para essa reavaliação, né, das práticas, a gente reforça a importância de conhecer os documentos regulatórios, de conhecer, de falar mais, de conhecer mais os fundamentos de boas práticas de fabricação. Então, aqui o primeiro convite é
leia novamente os documentos regulatórios, leia novamente uma série de documentos, de informações que estão aí disponíveis em termos de boas práticas de fabricação. Tente enxergar oportunidades que ainda podem ser colocadas, né? Você ainda tem para melhorar o seu processo produtivo, né? Faça essa aproximação, né, com esses documentos. E a gente deixa como segundo convite, vamos conversar um pouquinho mais sobre esses requisitos, vamos conversar, vamos ver que resultados esses requisitos podem trazer, né, para a sua empresa. Então, fica aqui o convite para um segundo momento, a gente conversar sobre as boas práticas de fabricação e os requisitos definidos a partir desses documentos regulatórios. Eu agradeço vocês que ficaram até o final desse nosso bate-papo e desejo sucesso no seu negócio. Até uma próxima.